Olá pessoal do YouTube e das redes sociais. Eu vim fazer esse vídeo para falar sobre uma coisa que eu descobri sobre a matemática que eu achei interessante e queria compartilhar. Eu assisti um vídeo falando sobre a matemática de Tesla, um experimento matemático que dizia que a soma dos dígitos de um ângulo a partir de 360, sempre que você soma, você vai chegar ao número 9. Por exemplo, 360, 3 mais 6 mais 0, 9. 180, 1 mais 8 mais 0, 9. 90, 9 mais 0, 9. 45, 4 mais 5, 9. E outra coisa interessante aqui, somando o número 1 mais o número 2 mais o número 3, até chegar no número 9, vai dar 45. 4 mais 5, 9. Então, por que é que a matemática de Tesla mostra que os números 3, 6 e 9 estão interligados dessa forma? Por que os ângulos, a soma dos dígitos de um ângulo, sempre vai dar 9? Bem, eu fiz um experimento e descobri uma coisa. Essa é a tabela das multiplicações. No caso, números multiplicados por 0 vão ser sempre 0. Números multiplicados por 1 vai ser ele mesmo. Números multiplicados por 2. E assim até chegar à tabuada do 9. Bem, até agora todo mundo já fez isso aqui no colégio, eu acredito, né? Até agora nada demais. Agora, se eu fizer a mesma coisa que Tesla fez com a tabuada, somar os dígitos das dezenas com a das unidades nas multiplicações que tem dezenas e unidades, o que aconteceria? Bem, aqui no caso nós temos 3 vezes 4, 12. 1 mais 2, 3. Se eu fizer isso, nessa tabela vai ficar assim. Agora, essa segunda tabela, ela mostra uma coisa interessante sobre as multiplicações. A primeiro de tudo é que o número 0 vai aparecer o maior número de vezes, porque todo número multiplicado por 0 é 0. Já os números múltiplos por 9, todo número multiplicado por 9, a soma de seus dígitos sempre vai dar 9. Então, lembra do cálculo matemático de Tesla? Todo ângulo, a partir de 360, se você dividir o ângulo por 2 a partir de 360, todo ângulo é múltiplo de 9. Então eu descobri que todo número que é resultado de uma multiplicação por 9, ele sempre vai ser 9. Então essa é a explicação da matemática de Tesla. Certo, agora, o que a gente pode descobrir além da matemática de Tesla? Bem, é bem interessante. Os números do começo, os que não sofreram alteração, tipo 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 1, 2 vezes 1, assim por diante, são exatamente os mesmos dos números que estão aqui no final. Ou seja, esses números que aparecem aqui são exatamente iguais e inversos à ordem dos que estão aqui. Ou seja, esses aqui não sofreram nenhuma alteração. Já esses aqui, eles foram somados suas casas decimais, no caso, os dígitos na casa das dezenas com a das unidades. E eles são exatamente o número que aparece aqui. Bem, eu achei muito interessante. Eu achei interessante descobrir isso. O fato da tabela da multiplicação ter essa, coincidentemente, ser igual. Esses números que aparecem aqui serem iguais aos que aparecem aqui. Agora, o que mais deu para descobrir? Quando você chega na tabuada do 8, os números do 1 até o 8 aparecem na ordem invertida, ou seja, começando pelo 8 e terminando pelo 1. Essa aqui é a casa dos números múltiplos por 8, ou seja, ficaria assim: 0, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9. Bem, é a primeira coisa que deu para notar. Na casa do 7, números múltiplos de 7, ele se apresenta separando os números ímpares dos números pares. Bem, é bem estranho, né? Por que será que isso acontece? Já nos números múltiplos por 6 ou 3,
eles sempre vão aparecer os mesmos números, 6, 3 e 9, 6, 3 e 9. No caso do 3 aqui é 3, 6, 9, 3, 6, 9. Ou seja, diferente do 8 e do 7, que cada dígito só aparece uma vez, na tabuada do 6 e do 3, ele aparece repetidamente. O 3, o 6 e o 9 se repetem. Então, na tabuada do 5, o que se pode notar é que os números de 5 a 8 estão separados dos números de 1 a 4. Presta atenção. No caso, nós temos 5, pula uma casa 6, pula uma casa 7, pula uma casa 8, pula uma casa 9. E no caso, começando do 0, pula uma casa 1, pula uma casa 2, pula uma casa 3 e assim por diante. Bem, eu achei bastante interessante essa descoberta. Bem, números múltiplos por 4, o que se pode notar? Deixa eu ver. 4, 8, 3, 7. No momento aqui não muita coisa, né? É a mesma coisa. Mesma coisa do 5 e o 4 e o 5. Números múltiplos de 4 e 5 são a mesma coisa assim por diante, simetricamente. Ou seja, os números que aparecem aqui são exatamente os números que aparecem aqui, só que numa ordem invertida. Ainda não contente com o resultado, eu fiz essa tabela para ver se eu descobria mais coisas sobre os números. Bem, o que se pode notar? Bem, como todo número múltiplo de 0 é 0, a linha do 0, essa linha aqui representando a multiplicação do 0, sempre vai ser 0. Ou seja, não importa com qual número ele multiplique. E essas outras são os outros números, que são 1, 2, 3, 4, 5, até o 9, como está vendo bem aqui em cima. Bem, o que essa tabela mostra? Que no caso, essa tabela é essa mesma aqui. É um gráfico baseado nessa tabela e não nessa aqui. Esse gráfico mostra que esse lado aqui é inversamente igual a esse aqui. No caso, é como um espelho. Todos os pontos se encontram, todas as linhas representando multiplicações se encontram no 4,5. Eu ainda não descobri porquê, ainda não tenho uma explicação porquê, mas é uma coisa interessante de se observar. Já outra coisa que se observa, se por um lado a linha da multiplicação do 9 ou do 0 sempre vai ser 0, a linha que representa a multiplicação do 9 sempre vai ser 9 com exceção do 0. Porque na multiplicação o 0 é dominante sobre o 9, pois todo número multiplicado por 0 é 0. E os outros números, eles permanecem iguais, sendo que eles começam embaixo, terminam em cima, se encontram no meio. Então, continuando, quer dizer, ainda não estava satisfeito com isso, eu tentei fazer o gráfico das divisões. Só que, se você tentar dividir os números tentar fazer uma tabuada de divisões com números de 1 a 9, nunca vai aparecer um número exato. Sempre vai aparecer números que se dividem infinitamente, então não é possível fazer esse experimento. Então a divisão já está descartada. Ela não é possível. E a soma, fazendo o mesmo experimento de Tesla, com esse gráfico da soma, ele fica assim. Não parece grande coisa. O número sobe, depois desce. Sobe e desce. Começando pelo 0 até o 9. O 1 sobe até aqui. Quando chega no 9, ele desce para o 1 de novo. O 2, assim por diante. Simplesmente fazendo esse movimento. Ó. Sobe, desce, sobe. Sobe, desce, sobe, com exceção do 0. Então, quem quiser deixar sua opinião, deixa aí nos comentários. Essa foi a minha descoberta sobre matemática. Provavelmente alguém já deve ter descoberto, mas eu não conheço. E deixe sua opinião aí nos comentários ou na minha rede social, que eu vou deixar na descrição.